Declarada aberta a sessão. Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, algum vereador tem alguma correção, alguma sugestão a fazer? Podemos declará-la por aprovada. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da última reunião. O vereador Jorge Cajuru pediu para a gente solicitar aqui uma inversão e uma inclusão de pauta de um projeto que foi... o promotor Públio, o doutor Públio, esteve aqui semana passada. Cadê o projeto? Estava aqui na minha mão. E pediu, e aí nós fizemos uma força-tarefa aqui para conseguir fazer o relatório dele. Então, vou colocar em votação o pedido de inclusão, que eles forem favoráveis ao pedido de inclusão do projeto de lei número 196 de 2018, de autoria do prefeito de Goiânia. Não, só um minutinho. Projeto de lei, pedido de inclusão, projeto de lei número 206 de 2018, de autoria do prefeito de Goiânia, que institui no município de Goiânia o serviço de acolhimento em família acolhedora, que visa propiciar o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afetados do convívio familiar por decisão judicial. Em votação, pedido de inclusão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Também o artigo 37 da mesma carta cita que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade e impessoalidade. Só um minutinho. Só um minutinho, professores. Professores e servidores, a gente está debatendo outros projetos aqui. Pode entrar. A gente só pede que vocês respeitem a votação. Todos podem entrar. Não está se discutindo a reforma aqui, a gente está discutindo outros projetos. Todos são muito bem-vindos. Gente, por fineza, gente. Gente, democracia, gente. Eu gostaria de convidar todos os servidores que estão aqui para entrarem, caso queiram, mas que respeitem o momento da reunião para que a gente possa dar prosseguimento. São mais de 10 projetos na pauta, a gente tem que ter respeito com todos que trabalham aqui também. Cajuru, vamos fazer a votação aqui do projeto que você é relator. A matéria legal e constitucional, como moralidade, publicidade e administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A matéria legal e constitucional. Como relator, o vereador Jorge Cajuru cita que o desrespeito à integridade psíquica, física e moral que são perpetradas contra crianças e adolescentes são consideradas de alta gravidade, posto que podem comprometer o desenvolvimento emocional do menor, levando-se à marginalidade ou a comprometimentos psicológicos futuros. O projeto compõe-se de constitucionalidade. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Bem, bom dia, presidente Sabrina Garcês, companheiros, delegado Eduardo Prado, Priscila TJ, o Wellington Peixoto, fiscal Paulo Magalhães, senhoras e senhores goianienses.
Inicialmente, eu agradeço, presidente Sabrina, o privilégio de ser o relator deste projeto, e aqui vai o motivo de minha satisfação. Trata-se do projeto de lei 2018/206, de autoria do prefeito municipal, pelo qual institui no município de Goiânia o serviço de acolhimento em família acolhedora, que visa propiciar o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial. Insta observar que este relator, em agosto do ano passado, precisamente dia 1º, eu já havia, da tribuna do plenário, cobrado do Executivo, através de requerimento, conforme aqui nas atas, aqui na Câmara, tem a comprovação da implantação do programa em nosso município. Então, presidente Sabrina, fundamenta-se constitucionalmente a propositura em tela com base no artigo 227, que o delegado Eduardo Prado certamente estudou, o inciso 4 e parágrafo 7º, quando versa sobre o dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar e comunitária, bem como que tal direito à proteção abrange o estímulo do poder público através da assistência jurídica, subsídios, nos termos da lei ao acolhimento. Vereador Paulo Magalhães, o referido projeto de lei visa estabelecer requisitos e condições para a participação no programa e o acesso a serviços e benefícios pela família acolhedora da criança ou adolescente, inclusive sob a forma de subsídio com natureza pecuniária a ser custeado pelo erário. Atualmente, vereadora Priscila TJ, o projeto conta com o trabalho do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado de Goiás. Em defesa e proteção dos direitos da criança e do adolescente, o ordenamento jurídico brasileiro conta com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece em seu artigo 3º, entre outros, que deve-se assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. A família é referência de afeto, de proteção e cuidado, sendo nela que os indivíduos constroem seus primeiros vínculos afetivos, experimentam emoções, desenvolvem a autonomia, tomam decisões, exercem o cuidado mútuo e vivenciam conflitos. Impõe-se, concluindo, em consequência, ao Estado a obrigação constitucional de elaborar políticas de atendimento que possibilitem à criança e ao adolescente a efetiva convivência familiar. Sem mais, presidente Sabrina Garcês, como posicionado em meu relatório, eu voto prazerosamente, orgulhosamente, e sei que toda essa CCJ, ao cumprimentar o ministro, o promotor do Ministério Público, que esteve aqui na semana passada, tenho certeza que vai haver unanimidade neste voto pela aprovação, presidente Sabrina. Obrigada, vereador Jorge Cajuru. Mais alguma manifestação? Senhor presidente, só manifestar também vereador delegado, depois vereadora Priscila. O apoio ao Ministério Público aí dessa situação toda. O doutor Público esteve conosco, os promotores que mais participam e ajudam a Polícia Civil, principalmente nas causas das crianças e adolescentes. Eu queria parabenizar, inclusive, a presença dele e também o seu empenho na aprovação desse projeto, que é importantíssimo hoje para a cidade de Goiânia. Então, parabéns ao vereador Cajuru pelo parecer. Eu voto também pela aprovação. Vereadora Priscila. Desculpa, é meu. Bom dia a todos. Hoje, provavelmente, nós estamos vendo nascer o melhor programa de proteção à criança que Goiânia vai conhecer. E quero agradecer. Esse projeto nasceu no Ministério Público, né? Nasceu dentro do e foi encaminhado. E o prefeito, quero assim parabenizar o prefeito Íris por ter encaminhado à Câmara. Esse projeto só pode partir do Executivo, não pode partir do Legislativo. E quero parabenizá-lo pela sensibilidade de dar a oportunidade de Goiânia hoje acolher as crianças de maneira mais protetiva. Nós sabemos hoje que os abrigos não são ideais, porque esse programa, algumas pessoas me procuraram, Cajuru, pensando
que era algum programa de adoção. Esse programa é para crianças em questão de vulnerabilidade. Então, não é um programa de adoção, mas de proteção temporária, né? Só que, ao invés de levar para o abrigo, você está levando para o seio de uma família que vai ter condições, que passou por treinamento, que está preparada para acolher essa criança. Inclusive, aqui prevê o auxílio pecuniário. E nós temos visto, do delegado Eduardo, onde o projeto foi implantado, que muitas das famílias acolhedoras não necessitam e, às vezes, até recusam, porque são famílias que estão em condições que não precisam da ajuda pecuniária. Então, eu tenho certeza que, com o nosso apoio, com o nosso incentivo, esse projeto vai prosperar muito na cidade de Goiânia e será exemplo Brasil. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, e já quero parabenizar o Ministério Público e a Prefeitura de Goiânia por esse projeto, como a vereadora Priscila colocou, é fundamental para o acolhimento temporário das crianças em situação de vulnerabilidade. Vamos entrar na pauta do dia. Projeto de lei complementar. Só questão de ordem. Claro. Só para reforçar, eu estou ainda com prazo regimental, com relatório, não vou devolver o projeto hoje, então não será analisado nessa sessão. Só para deixar bem claro que falaram que eu ia fazer inclusão, não tem nada disso. Estou aguardando ainda alguns relatórios que eu solicitei ao passo. Então, enquanto isso, e quando ainda estiver com prazo regimental, não vou devolver o projeto. Projeto de lei complementar número 013 de 2018, de autoria do vereador Anderson Salles, que acresce o parágrafo incisos ao artigo 72 da lei complementar 177 de 2008. A iniciativa de leis complementares ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos na forma e nos casos previstos na lei orgânica do município. São objeto das leis complementares as matérias que estejam inseridas no Código de Obras e Edificações. A proposta, portanto, é legal e constitucional. O vereador Jorge Cajuru, em seu relatório, destaca que o autor utilizou o correto instrumento legislativo para apresentar o projeto de lei complementar a esta casa, e assim preenche as formalidades legais. Seu voto é pela aprovação. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários manifestam. Só para fazer esclarecimento, esse projeto do vereador Bocão fala da questão da abertura dos portões, quando ela invade o espaço do pedestre, enfim, é um projeto que vai acrescentar muito para o nosso município, principalmente nessa questão da mobilidade. Projeto de lei complementar, número 014 de 2018, de autoria do vereador Anderson Salles, que acresce o inciso 7 ao artigo 137-N da Lei Complementar 14 de 92. A iniciativa de leis complementares ordinárias cabe a qualquer vereador, comissão ou prefeito municipal. São objeto de leis complementares as matérias que estejam inseridas no Código de Posturas conforme a presente. A proposta é legal e constitucional. O vereador Jorge Cajuru, em seu relatório, destaca que o autor utilizou o correto instrumento legislativo para apresentar o projeto de lei complementar a esta casa. E assim preenche as formalidades legais. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão, só para fazer esclarecimento, esse projeto determina que os consumidores que deve ser disponibilizado aos consumidores equipamentos de álcool em gel para higienização das mãos antes do consumo de alimentos, em relação aos vendedores ambulantes aqui na nossa cidade. Em discussão? Pelo pit dog, ambulante, enfim, food truck, etc. O que ele proíbe? Não, ele determina que deve ter disponibilizado álcool em gel para aqueles que estão comendo ali possam fazer sua asepsia. Sim. Eu não vou falar nada porque o povo já está ganhando muito dinheiro para estar comprando as coisas, o lucro é grande. Então, tudo que for para prejudicar o pequeno comerciante, as leis estão chegando. No plenário eu voto contra. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Você vota contra? Projeto de lei complementar número 018 de 2018, de autoria do vereador Carlinhos Café, que altera o dispositivo da lei complementar número 014 de 92,
que institui o Código de Posturas do município. Analisando os autos, não há compreensão desta assessoria jurídica, o que pretende alterar o artigo 113 ou o artigo 192 da lei complementar. Fica claro que o artigo 133 possui 2 parágrafos, enquanto o artigo 162 é de perceber que o mesmo não se trata do assunto em pauta, muito menos não possui parágrafo 4º. A Lei Complementar Federal número 095 de 98 dispõe em seu artigo 11 as disposições normativas são regidas com clareza, precisão e ordem lógica. Como relatora, a vereadora Tatiana Lemos solicitou devolução dos autos ao autor para adequá-los às normas regimentais. O autor apresentou emenda modificativa ao seu projeto. No reexame, a relatora observou as adequações realizadas pelo proponente, diz que preenche todos os requisitos necessários e seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Está falando aí, Tiãozinho. Fala sobre que o alvará só será alvará de localização e funcionamento de estabelecimentos comercial, industrial, prestador de serviços similares, será concedido nos casos em que for constatado o atendimento integral das diretrizes gerais sobre medida de prevenção e combate a incêndio, que foi normatizado por uma lei federal. Na verdade, é uma lei federal já estabelecida, ele só está replicando ela aqui em relação ao combate ao incêndio. Adequando. Exatamente. Pela aprovação, o relatório. Em discussão, em votação, aqueles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 050 de 2018, de autoria do vereador Cleibe Moraes, que dispõe sobre a proibição das empresas de telefonia fixa e móvel de cessar os fornecimentos de seus serviços nos finais de semana e feriados, nos termos que especifica da outras providências. O autor, ao proibir que as empresas fornecedoras de telefonia fixa e móvel de cessar o fornecimento de seus serviços nos finais de semana e feriados, nos termos propostos, depreende-se que tal intervenção é uma imposição das atividades no funcionamento de entidades privadas, não respeitando a livre iniciativa e as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor para cobrança e suspensão de serviço. O vereador Jorge Cajuru, em seu relatório, cita que a Resolução 632 de 2014 trata sobre o tema aqui proposto, não sendo coerente o município contrariar o que já é normatizado pela própria Anatel. Seu voto foi pelo arquivamento. Em discussão. É matéria da União, Código de Defesa do Consumidor, já... Exatamente. É muito melhor, na verdade, a regulamentação via Anatel do que esse projeto de lei. Em discussão? Exatamente. Em votação, aqueles forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o arquivamento. Projeto de lei número 058 de 2018, de autoria da vereadora doutora Cristina, que dispõe sobre o fornecimento de medicamento de alto custo no município de Goiânia. Antes da emissão de parecer, a assessoria jurídica da comissão solicitou diligência dos autos à Secretaria Municipal de Saúde para se pronunciar sobre os prazos para a conclusão de entrega da medicação e os processos licitatórios das medicações de alto custo. A diligência foi oficializada à Secretaria Municipal de Saúde em 24 de abril de 2018. Como relator, o vereador delegado Eduardo Prado confirmou o pedido de diligência. A gerência de assistência farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde manifestou contrário ao projeto, ressaltando que a matéria não deixa claro de como o município poderá financiar os gastos com medicamentos de alto custo e as fórmulas infantis, que, segundo o que preconiza as normas em vigor, não seriam de responsabilidade da esfera municipal, e sim federal ou estadual. No reexame, o relator cita que, quanto à competência legiferante para iniciar o processo legislativo, a Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso 1, confere aos municípios a competência de legislar sobre assuntos de interesse local. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Senhor presidente, eu entendo que esse projeto é salutar. A doutora Cristina foi muito feliz, né, questão das medicações, tem todos os requisitos da constitucionalidade e da legalidade ao meu crivo, razão pela qual eu até parabenizo a doutora Cristina por colocar em pauta este projeto que traz a questão que hoje muitos vêm sofrendo, que é essa questão dos medicamentos de alto custo. Então, a questão de recursos financeiros, logicamente que a prefeitura tem isso e já vem verba destinada para fins específicos nesse sentido. Razão pela qual que eu diz o parecer favorável ao projeto da nova vereadora. Em discussão. Bem colocado, vereador. Inclusive,
as medicações de alto custo, assim, sua quase totalidade, são fornecidas pelo Estado. Agora, nós tivemos, em 2017, uma crise muito grave com relação ao que o município fornece, que são as medicações para a bomba de insulina, que são entregues parceladamente. O médico prescreve uma quantidade X para uma criança, a secretaria fica entregando por doses, por parcelas. Então, isso é um descompromisso com a unidade de saúde, porque se o médico prescreveu essa quantidade, é porque essa quantidade precisa ser entregue dentro daquele prazo. Então, principalmente hoje, no que abrange essas medicações de altos custos, hoje, principalmente, são relacionados, porque o restante, com relação a HIV e as outras medicações, são, em sua quase totalidade, fornecidas pelo Estado, e o Estado já proíbe, dentro do centro de alto custo, entregar parcelado. É proibido. Você tem uma receita, você tem que entregar. Minha mãe é transplantada do fígado, ela todo mês vai lá buscar, é proibido entregar parcela do remédio. A medicação tem que ser entregue na sua totalidade. E Goiânia vem fazendo isso de maneira conforme a sua vontade é entregue para o paciente. Então, eu quero parabenizar a doutora Cristina. A nossa Constituição não precisava de lei para isso, mas nós estamos vivendo em tempos em que tudo precisa ser de caráter obrigatório, porque senão não acontece. Então, eu quero parabenizar e falar que vai ser muito importante para a nossa cidade. Quer dar um pitacozinho? Claro, vereador. Eu uso o Areolim e o médico receita gratuitamente. Aí, se eu tiver em crise, eu só posso usar um durante um mês. É claro, evidente que você está em crise, você pode usar 2. Se eu tiver, eu tenho que comprar. Como eu dou conta de comprar, mas tem muitas pessoas carentes que não podem comprar e que realmente passam uma crise. Não tem coisa pior no mundo que a falta de ar. Então, o Areolim é um remédio que deveria ser liberado em quantidade que a pessoa possa usar. Então, de forma que quero parabenizar o projeto da doutora Cristina, porque quem realmente precisa do remédio não pode ser em contra-gota. Exatamente. Quero parabenizar a vereadora doutora Cristina. A Priscila colocou muito bem. Eu estive visitando o Juarez Barbosa, que é a central de distribuição de medicamentos de alto custo no estado de Goiás, e acompanhei ali um dia de trabalho daquelas servidoras, aqueles servidores. E é justamente isso. Se a pessoa chega lá com uma receita para 3 meses, para 2 meses, o medicamento exatamente é liberado nessa quantidade correta. E eu não sei por que o município de Goiânia não faz isso. Então, essa lei proposta pela vereadora Cristina não impõe gastos à prefeitura, não muda a questão organizacional, simplesmente determina o que a senso comum deveria já acontecer, né? Exatamente. Isso é um absurdo. E o pior não é isso não, vereador. O pior é que mesmo quando há ausência, e eu tive uma criança que me abordou na rua de 5 anos de idade, que ela é diabética, e ela precisa da bomba da insulina porque a mãe tem que ficar aplicando diretamente. E a Secretaria Municipal, por meio da Secretaria Fátima, negou o pedido de bomba de insulina. O que nós fizemos? Impetramos mandado de segurança e conseguimos eliminar. Tanto dessa, mais de 17 crianças, inclusive os insumos. Só que, exatamente, não pode, acredite ou não, a secretária não cumpriu a decisão. E aqui na sede das obras paradas, ela também está sendo responsabilizada, provavelmente vai ser indiciada por mim por ato de improbidade. Então, assim, tem a situação que ela não cumpre ordem judicial. Então, inclusive, eu inquinei o descumprimento dela ao juiz e, inclusive, encaminhei para a Polícia Civil para indiciá-la por descumprimento de ordem judicial. Em votação, aqueles foram favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei. Projeto de lei número 070, de 2018, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, que dispõe sobre a reserva de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil para crianças com autismo. A Lei Federal número 9.394, de 96, estabelece diretriz e base da educação nacional, em especial atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação transversal de todos os níveis, etapas e mobilidade, preferencialmente na rede regular de ensino. A Lei nº 14.629, de 2003, no seu artigo 1b, estabelece que, quando houver 2 ou mais unidades de ensino próximas a residências ou consideradas de fácil acesso, a pessoa com deficiência ou seu representante legal terá o direito de optar pela sua preferência. Portanto, o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei.
O vereador delegado Eduardo Prado, como relator, manifestou diligência dos autos à Secretaria Municipal de Educação e Esporte. A comissão oficializou a diligência no dia 21 de junho de 2018. Como não obteve respostas às manifestações solicitadas, a presidente, em consonância com o que dispõe o artigo 35, parágrafo 5º do Regimento Interno, avocou o projeto para que ele fosse debatido e discutido durante a sessão. Senhor, sobre esse projeto, apesar da procuradora ter alegado que ele repete, que já existe uma normativa aqui, a normativa existente só fala da reserva de vagas. Aqui a gente estabelece um percentual mínimo de 10%. Então, é diferente, não é o mesmo. E isso não é garantido. Eu tive uma mãe que me procurou, inclusive uma trabalhadora da 44, com seu filho autista, e não conseguiu vaga em nenhuma escola da rede pública estadual. Não consegue. Oficializei, o professor Marcelo sequer deu resposta. E a gente sabe também que as escolas não estão preparadas, algumas, para receber. Porque tem que ter um Exatamente. acompanhante e especial. aí elas né? dificultam. Tudo, né? Não, exatamente. Então, essa questão é para que a escola tenha que garantir pelo menos 10%. Porque aí a mãe ela pode chegar lá. Isso, perdão, a secretaria. Perdão, exatamente. Perdão, exatamente, a secretaria. Então, esse projeto de lei ele é diferente nessa tônica, que ele estabelece o percentual mínimo para que essa mãe possa, de fato, inclusive através do mandato de segurança, ter garantido a sua vaga. E também colocar aquele acompanhamento especial, né? Que tem que ter. Todo o acompanhamento já garantido. Teve uma escola que 3 não puderam estudar porque tiraram e não colocaram uma outra acompanhante especial, professor especial, não sei qual é a nomenclatura correta. Até a Benilde me ligou, impetrou mandato de segurança também contra a secretária. E o juiz deu a liminar e ela não me ligou de volta. Eu acho que cumpriram a liminar, pelo que eu entendi. Até porque eu não gosto de ficar pedindo favor em secretário, porque eu já sei que vão negar, até porque o nosso posicionamento independente... Isso não é favor, né, vereador? É favor e pode ter tráfico de influência. E se eu pedir, inclusive, para podar uma árvore hoje, eles não estão fazendo por causa da minha independência, na saída das obras paradas, enfim, o meu mandato gosto da maioria independente. Então eu já estou indo para a via judicial, já está surtindo efeito. Então, acho que é mais importante o cidadão ser amparado. Vereador, a gente ganhou uma liminar também, garantindo a vaga para uma criança. E aí a gente solicitou o cumprimento da decisão. A secretaria alegou que não poderia cumprir porque estava de férias. Não tem lógica, né? Não tem lógica. É trágico. Mas a festinha lá nas férias deu certo. Melhor ser cômplice que ser trágico, né? Quero dar um pitacozinho. Eu tive várias vezes com o secretário de Educação, uma pessoa precisava dessa vaga. A mãe foi 3 vezes comigo lá. A promessa foi feita, mas a solução não aconteceu. Então, eu acho que a lei obriga ao secretário realmente reservar os 10%. E nós vamos cobrar. Principalmente, vereador Paulo, nas creches esse mês, porque a educação infantil, ela entra hoje no Brasil no critério semi-assistencialista e educacional. Ela ainda não traz dentro da lei brasileira a obrigatoriedade. Então, eu tenho assim denunciado que a secretaria ela está fechando as portas para as crianças com necessidades especiais dentro das creches. Por que não traz caráter obrigatório você colocar uma criança hoje no Brasil de 6 meses a 3 anos e 9 meses na escola? Então, ele tenta aceitar essa criança dentro da escola, na educação infantil, mas ela tira da creche. Hoje, para uma mãe conseguir colocar uma criança com necessidade especial dentro de uma creche, você pode contar no dedo hoje da cidade de Goiânia, porque a secretaria não disponibiliza assistência para a unidade escolar. E aí ela fecha as portas, né, porque não é a escola que faz a seleção, a secretaria não disponibiliza, porque ela não envia o profissional para a escola. Então, hoje, eu tenho falado isso muito, principalmente na creche, porque nós temos hoje crianças com necessidades especiais fora da escola, o que é crime, mas como dentro da creche ainda existe, as creches são de caráter ainda semi-assistencial e semi-educacional, isso aí, então, só uma partezinha. A mãe não consegue nada lá dentro. Uma partezinha. O secretário e o prefeito não estão pagando as escolas conveniadas. Quer dizer, as creches conveniadas não estão recebendo. Então, quer dizer, é realmente uma falência total da educação por parte do secretário e do prefeito. Exatamente. Em discussão, pela aprovação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto de lei número 074 de 2018, de autoria do vereador Vinícius Cirqueira, que dispõe sobre a obrigatoriedade do reaproveitamento do material fresado de asfaltamento, raspa, nas estradas não pavimentadas do município de Goiânia e dá outras providências. Antes de qualquer instrução ao processo, a necessidade do envio da matéria CINFRA para emitir parecer técnico sobre o que foi proposto. A CCJ oficializou o pedido de diligência ao órgão público acima citado no dia 22 de maio de 2018. Até a presente data, a CINFRA não se manifestou. A presidente da comissão, nos suas atribuições, em consonância com o artigo 35, parágrafo 5º do Regimento Interno, avocou o projeto para que ele seja debatido e discutido durante a sessão. Senhores, esse é um projeto muito interessante do vereador Vinícius, porque, às vezes, para fazer algum tapa-buraco, algum reparo emergencial, utiliza, inclusive, material de construção. E a gente tem essas raspas que são tiradas, esse resto de asfalto, que pode ser reaproveitado. Hoje isso não é reaproveitado, hoje a gente nem sabe o que a prefeitura faz com isso. Então, o que ele propõe é o reaproveitamento desse material. Eu não entendo muito dessa parte técnica, mas o vereador Vinícius é engenheiro, é civil, e, enfim, eu acredito que seja um projeto muito bom para a prefeitura. Quero dar um pitaco, sim. Esse material, inclusive, lá no Irisville, a entrada é horrível, porque está na faixa da domínio do Estado. A prefeitura fez o asfalto, mas ficou faltando uns 20, 30 metros do asfalto. Eu consegui realmente uns 10 caminhões desse restante de asfalto, da raspagem de asfalto. Por incrível que pareça, ficou parecendo asfalto, porque o sol esquenta o pinche e ele realmente decola ali no chão. Realmente muito bom o projeto Vinícius. Quero parabenizá-lo. Hein? Isso, você participou. Eu também. Você também. Em discussão. Não é ele, não. É o vereador Wellington, não está aqui, e ele já disse que não vai colocar em pauta. Ele nem está aqui. O projeto está com ele, então depende eminentemente dele. Ainda está no prazo dele. Em discussão? Em votação, aqueles forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 087/2018, de autoria do vereador Anderson Salles, que dispõe sobre a implantação de logística reversa de pneus usados no município de Goiânia e dá outras providências. Não se encontra no auto sem instrução com parecer da Comurg, que deverá relatar sobre a gestão integrada destes resíduos. Sabemos que é necessário um gerenciamento ambientalmente adequado que garanta o correto manejo desses resíduos até sua final disposição. Então, a matéria deverá ser diligenciada à Comurg para fornecer informações. A comissão oficializou diligência no dia 19 de junho de 2018, não obtendo manifestação. A presidente da comissão, agindo em consonância com o artigo 35, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal, avocou o projeto para que ele seja debatido durante a sessão. Em discussão? Quero dar um pitacozinho. Claro, vereador. Eu acho que isso deveria também ter a participação da AMA, porque se trata de meio ambiente, e esses pneus realmente são jogados assim, em praças, em rua, dentro dos corpos, dentro do rio Meia Ponte, é uma quantidade imensa de pneus. Então, acho que também tinha que citar a AMA nesse projeto. O projeto que ele prevê, na verdade, é um projeto bastante interessante, já coaduna com outros projetos existentes, mas o que ele prevê é que as revendedoras de pneus, distribuidoras, elas ficam responsáveis por recolher esse material e dar a destinação correta. Então, o consumidor, a pessoa física, o cidadão que tem um pneu, ele vai lá na loja que vende pneus e vai trocar seus pneus. Esses pneus usados, quem tem que ser responsável por dar a destinação correta são essas empresas. Mas parece-me que a prefeitura estava aproveitando esses pneus usados para fazer massa asfáltica. Mas aí essas empresas podem fazer a parceria direto com o município, até porque centraliza a devolução deles. Tá ok. E é importante porque lá perto do Olinda, Paulo, ali no Vale do Araguaia, tem 2 áreas lá que presente a gente pede para a Comurg vai lá, retira, passa 1 semana, 2 dias, a gente vê lá a avenida cheinha de pneus velhos, entulhos.
Então, eu acho que é um projeto muito importante, na qual as empresas ficam responsáveis de cuidar, não só de vender, de arrecadar, isso é importante, mas também de cuidar do meio ambiente. Então, é um projeto muito bom. Claro. Como existe o catatreco da prefeitura, eu acho que devia ter uma especialidade também. Existe os ecopontos, vereador, que seria para sim. isso. Isso seria a melhor coisa, seria o ecoponto. Já ontem a gente teve uma audiência pública realizada em parceria entre eu e o vereador Gustavo Cruvinel, e eles falaram dessa questão dos ecopontos, que vão ser melhor distribuídos no município de Goiânia. Também a questão do aterro. Foi uma audiência bastante proveitosa, a gente obteve várias informações, inclusive plano de resíduos que a prefeitura deve enviar para nós, plano de saneamento. Então, a prefeitura tem pensado nisso. Acho que o projeto não interfere, pelo contrário, só contribui porque a gente vai ter uma unificação de onde deixar esses pneus. E aí, quando tiver os ecopontos, se o cidadão quiser, ao invés de levar na loja, ele pode descartar no ecoponto também, com tranquilidade, exatamente. Em votação, aqueles forem favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão. Se forem contrários, se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 105 de 2018, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que dispõe sobre o recebimento de receitas e tributos pelo município de Goiânia por meio de cartão de crédito ou débito. Compete privativamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre a organização administrativa e as matérias orçamentárias nos termos do artigo 135 da Lei Orgânica do município de Goiânia. Também é de competência do prefeito municipal a criação, estruturação e atribuição dos órgãos públicos da administração pública. Com isso, a matéria invade claramente a seara da administração, autorizando o Poder Executivo a fazer aquilo que compete fazer. Como relatora, a vereadora Tatiana Lemos cita que a Constituição Federal deixa claro que o município é um ente federativo e, como tal, está dotado de autonomia para governar, administrar, legislar e se auto-organizar, possuindo autonomia para tratar assuntos de interesses locais. Seu voto é pela aprovação. Em discussão... Para mim, isso é fantástico. E poderia até aumentar a arrecadação da prefeitura. Eu não sei qual que é o problema de você aceitar o pagamento de impostos com cartão de crédito. Sim, hoje você saca dinheiro do cartão de crédito, então a prefeitura ela vai receber. Exatamente. Não está impondo nada aqui. A gente está até ajudando a prefeitura a arrecadar. Você quer pedir vista, vereador? Falar com... Ele quer falar... Tiãozinho vai comer um pãozinho de queijo para ver se pode aprovar o projeto. O projeto é para arrecadar, Isso não é veto, rapaz. não. Esse é só projeto. Ê, Goiânia. Em votação, aqueles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão. Se forem... Eu vou falar sinceramente, lá, se pudesse pagar IPTU com cartão de crédito... Eu pagava adiantado. Dividido em 12, facilitaria. Exatamente, você nem sente no bolso. Ê, Goiânia. Projeto de lei número 109 de 2018, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que inclui no calendário oficial... Uma questão de ordem. Eu estou sendo informado pelo meu amigo Pablo que na minuta do... Pablo? Sim, já consta que pode receber com cartão. A gente está guardando esse código tributário. Mas ele vai chegar um dia. Vai chegar com plano diretor daqui a 4 anos. Projeto de lei número 109 de 2018, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Goiânia o Dia das Bandas Marciais, Fanfarras e Bandas Sinfônicas. A proposta do vereador Anselmo Pereira é de incluir no calendário oficial de eventos do município de Goiânia o Dia das Bandas Marciais, Fanfarras e Bandas Sinfônicas, que encontra respaldo constitucional e regimental, já que a Lei Orgânica do município, seu artigo 63, inciso 20, dispõe sobre as prerrogativas do legislativo em apresentar tal proposta. O vereador Tiãozinho Porto, fundamentado na Lei Orgânica do município, manifestou pela aprovação. Em discussão? Vamos de banda. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Ainda peço para os vereadores esperarem, a gente ainda tem 2 pedidos de inclusão de pauta. Primeiro, projeto de lei número 196 de 2018, de autoria do prefeito de Goiânia, que desafeta a área pública e sua destinação primitiva e dá outras providências. Esse é aquele da Defensoria Pública. Agora foi instruído corretamente, não existe dúvida sobre onde vai ser colocado.
Em votação, aqueles que forem favoráveis à inclusão permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão. Projeto de lei número 196 de 2018, de autoria do prefeito de Goiânia. Os autos não se encontravam instruídos com parecer técnico da CEPLAN e da infraestrutura em relação ao uso da área pública municipal. Os órgãos citados deverão informar a destinação primitiva e a real situação da área em estudo. Faz necessária a apresentação do memorial descritivo e croquis correspondente à área. Como relator, o vereador Wellington Peixoto estou que a sessão de posse é um ato administrativo que se caracteriza pela transferência da posse do bem público e não caracteriza a transferência da propriedade. Seu voto foi pela aprovação. Na reunião do dia 8, o vereador Tiãozinho Porto apresentou o voto em separado pela diligência dos autos da CEPLAN. Foi anexado ao processo o ofício 005 de 2017 do Gabinete DPG, datado de 4 de janeiro de 2017, da Defensoria Pública Geral do Estado de Goiás, solicitando a disponibilização de uma área para instalação e estruturação do órgão com cessão do uso por tempo indeterminado. Na reunião do dia 15 de agosto, o vereador Tiãozinho Porto solicitou o pedido de vista e anexou nos autos memorial descritivo da área em referência, reexaminando, o relator votou pela aprovação. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei, pedido de inclusão, projeto de decreto legislativo número 017, 2018, vereador Anderson Salles, que concede o título de cidadão goianiense ao senhor Gaspar Luiz Martins pelos relevantes serviços prestados ao município de Goiânia. Em votação, pedido de inclusão, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão. Conceder título honorífico ou qualquer outra honraria à pessoa que tenha reconhecidos prestados serviço ao município de Goiânia, mediante decreto, é uma prerrogativa da Câmara Municipal. Nesse caso, todos os requisitos necessários ao trâmite do processo foram obedecidos regimentalmente. Por essa razão, o vereador Wellington Peixoto, como relator, manifestou pela aprovação. Em discussão? Em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Sim. É o título de cidadania goianiense. Eu concordo, mas, infelizmente, a comissão não pode fazer esse tipo de análise. O projeto é prerrogativa do vereador, está dentro da lei orgânica do município, nós não podemos vetar esse tipo de projeto. Todos os projetos apresentados na casa aqui nessa comissão devem ser analisados de acordo com a Constituição Federal, Constituição Estadual e lei orgânica. No caso específico, não existe nada que caracteriza como inconstitucional. Particularmente, eu acredito que essa é uma discussão que a gente tem aqui, inclusive, de tirar isso da lei orgânica. Mas aí precisaria de uma lei antes de ser considerado inconstitucional. Eu também acho que a gente tem outros assuntos, mas é prerrogativa do vereador. Senhores, agora que encerrou o debate, foi solicitado por alguns vereadores da casa que temporariamente a gente mudasse a sessão, o dia da sessão, das sessões ordinárias, que a gente colocasse para terça-feira. Nós temos 2 problemas com isso. Terça. Existem 2 problemas com isso. O primeiro é que nós não poderíamos utilizar essa sala, porque dia de terça tem a comissão mista. E teria que ser lá na sala da presidência. Só que nós não teríamos condições de fazer a transmissão ao vivo pela TV Câmara. Só pelas redes sociais. Mas aí o dia que realizar... Ah, tá bom. Vocês querem pensar e me respondem? Ok? Então, vocês analisam aí. E qualquer coisa a gente debate e aprova uma resolução. Encerrada a sessão, convocando outra para quarta-feira, às 8 horas.